O arco do Distrito do Entretenimento é considerado um dos melhores arcos da Terra narrativamente falando, mas você sabe como, além da narrativa, mostrar alguns aspectos históricos da vida real na obra, ou até mesmo um método de resolver problemas, medicina usada no arco? Bom, então vamos lá. Eu vou contar para vocês, né? Após o arco do Ken, o arco Pica do Rengoku, se tu não fica inspirado ou não gosta dele, faz imediatamente. Mas, brincadeiras à parte, a morte dele de fato causa um impacto na história, não só para o treinamento dos personagens, né? Mas como eles vão agir. Dessa vez na missão, que eles foram chamados, eles não foram chamados, obviamente porque eles não são Hashiras, eles decidiram ir. O que mostra que agora eles estão mais maduros, mais confiantes, né? Afinal, a gente não pode ter noob pra sempre, né? E como tudo nesse arco é pra ser extravagante, assim como o Uzui, a missão é resgatar as 3 esposas deles, ao qual eles vão no Distrito do Entretenimento, né? Onde tem várias moças, e aí os personagens têm que se disfarçar. Uma coisa que eu achei interessante, que Demon Slayer sempre mostra, historicamente falando, é que todo o aspecto da estética do anime em si, historicamente falando, lembra muito uma vibe do período Show do Japão, que foi um período que durou de 1912 até 1926. Que é um período onde onde teve a adaptação tecnológica e as modas e o choque entre o tradicionalismo e o modernismo. Essa diferença começa por onde? Nas áreas rurais e urbanas, que também representa como as pessoas tratam os demônios. Você pode ver que nas áreas rurais, onde as pessoas têm menos medo de demônios, as pessoas andam regularmente à noite em grandes grupos, sem nenhuma sensação de perigo. Já nas áreas mais de campo, todo mundo tem medo dos demônios, e quando tá de noite todo mundo já fica trancadinho em casa, né? O que torna aí fácil pro Muzan abordar alguém casualmente e transformar em demônio. Nessa época, também, os kimonos e as sandálias Zori, e elas estavam deixando de existir. Elas estavam começando a dar espaço para outras peças de roupa, né? E os mocassins. São mudanças culturais observáveis, mesmo nos personagens mais velhos, como o Muzan, ou até mesmo em Emo. Também pode ser visto no uniforme Gakuran, dos Hashiras, ou de toda Demon Slayer Corps, porque eles têm suas raízes no quê? No Afenrock prussiano, onde também gostam de usar uma jaqueta Haori sobre seus uniformes. Além disso, no período Taisho, continua a impor a proibição de espadas do período Meiji, como pode ser observado no anime do Rurouni Kenshin. Mas, também, no próprio Demon Slayer, com o fim do período do estado combatente, as espadas só poderiam ser usadas por alguns poucos selecionados, que seriam o quê? Oficiais do governo, que não costuma ser o caso do Tanjirão e seus amigos, que precisam esconder suas espadas. Eles vão um procedimento, né, fazem toda a missão de investigar, e o combate, toda a dinâmica é muito um ciclo de tentativa e erro. Tem a tentativa e erro deles lá embaixo, no subterrâneo, tentando enfrentar a Daki, mas ao mesmo tempo que o Tanjiro está enfrentando a Daki no período de cima, na parte superior, digamos assim. Enquanto todo mundo está se dando bem, o Tanjiro está tomando no cu. E não só nesse ciclo após do Tanjiro tomar no cu, mesmo quando tem a batalha do Uzui, quando chega o irmão, eles ainda tomam no cu, tipo, vai, ganha, depois perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, e fica nesse ciclo, que é interessante porque dá uma dinâmica do tipo, caralho, será que eu vou conseguir agora? Será que não vai? Numa constância que não fica, tipo, cansativo, digamos assim, de assistir. Caso você não saiba, esse termo também da tentativa e erro, na verdade, não é simplesmente um mero termo. Tentativa e erro é um método fundamental da resolução de problemas, que foi fundado por o quê? Por um psicólogo chamado Siloid Morgan. A tentativa repetida e variadas de até você conseguir atingir algum objetivo. Só que isso tava a explicar o que? O comportamento de animais, onde o comportamento parece implicar que o processo mental superiores pode explicar a aprendizagem por tentativa e erro. Um exemplo disso seria tipo um cachorro que aprendeu a abrir um portão, por exemplo, do jardim. Só que poderia ser olhando de fora, poderia ser visto como tipo um processo psíquico foda, do tipo, não, ele pensou sobre, quando na verdade ele só tentou várias e várias vezes ter muito raciocínio até acertar e abrir o portão. A abordagem de tentativa e erro, um aspecto mais conciso, ela é realmente utilizada, só que ela é usada com mais sucesso em problemas mais simples. E em jogos, por exemplo, isso não significa que a abordagem seja inútil. Só que, para uma questão mais metódica, uma questão de manipular variáveis, ela acaba sendo o quê? Um último recurso.
ela é geralmente usada para o quê? Quando você tem pouco conhecimento na área do problema. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Às vezes a gente não tem o conhecimento para resolver um problema diário do nosso cotidiano. Então a gente pode fazer por tentativa e erro até chegar numa conclusão, ou até mesmo a partir disso pesquisar com relação a isso. Por exemplo, a gente poderia, como citado aqui, quando a gente joga mesmo, a gente não necessariamente tem um estudo aprofundado de game design ou de como funcionam os botões, mas a gente vai tentando até saber os combos. Não necessariamente a gente aprende todos os combos decorando, às vezes a gente só vai repetindo até acertar. E isso pode ser aplicado na vida, fazendo uma tentativa e erro, como por exemplo suas ações no dia a dia. Se você está sendo uma pessoa, digamos que você quer ser uma pessoa mais honesta, então talvez você se policiar. E aí você pode manter o quê? Um diário, fazendo um recap do seu dia a dia. E aí você pode ter a certeza se tipo você agiu da maneira conforme você queria. Aquilo, cria um objetivo e veja se aquilo está levando você cada vez mais próximo, e por tentativa e erro. É claro que quando você tiver a oportunidade pode ser interessante você aprofundar e estudar com relação a isso, mas quando você tem pouco conhecimento para tomar uma ação, apenas vai e tente. Já é um ponto. Com relação a tudo, eu acabei gostando bastante de como funcionou toda a dinâmica de tentativa e erro, o que eu não tanquei durante todo esse negócio. Só pra finalizar, eu gostei bastante de como, do ponto dos irmãos, o flashback deles quando eles matam a luta do caralho, literal. O flashback deles é interessante, mas poderia ter sido mais aprofundado, já que dava um paralelo com relação ao que o Tanjiro poderia ter se tornado por conta da irmã dele, já que tinha esse contraste, né, já que eram dois irmãos que faziam de tudo um pelo outro. Só que não foi muito bem aprofundado, porque meio que a vibe de Demon Slayer tem ideias interessantes que arranham uma coisa mais profunda, mas nunca é profundo, o que é meio triste. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi quando na Batalha da Daki, que tipo assim, o Tanjiro era pra ele não ter nem participado do resto. E ele já tinha ido de vaso porque ele já não estava respirando, né? Quando ele estava usando a Hinokami no Kagura, ou a respiração do Sol, se eu não estou enganado. Ele tava não só respirando direito, ele não tava mais respirando, né? O que já tava exigindo muito mais que ele aguentava. Mas eu já fiz um shorts falando justamente sobre isso, sobre a fisiologia da respiração. Mas complementando a isso, não só respirar muito ou deixar de respirar pode prejudiciar o gasto energético da pessoa, como aumento de temperatura, já que é uma respiração que aumenta a temperatura, assim como eu falei do Rengoku, que isso pode aumentar o consumo de ácido lático, né? Uma pesquisa que foi feita na Universidade Hampton, na Inglaterra, onde fala que o corpo humano pode perder a capacidade de se livrar do calor excessivo, ou seja, regular essa temperatura, e ainda ele para de funcionar a partir do quanto? 40 graus. Considerando que o Tanjiro não estava nem respirando direito, ele estava provavelmente muito acima de 40 graus, já que ele tinha que torrar ali, ele faz sentido até fisiologicamente falando que ele não estava mais tancando, mesmo em níveis sobre-humanos, digamos aqui é um anime, mas a gente pode sempre tirar alguma coisa. A partir disso, a zona de meio que termoneutro é uma faixa em que o corpo não precisa aumentar sua taxa metabólica para que você exerça mais energia. Geralmente seria o quê? 37 graus, ou seja, até 37 graus tá de boa, só que começa a passar disso, fudeu. O contrário também, o limite inferior seria 28 graus, abaixo disso tu vai começar o quê? As famosas tremedeiras, para fazer o quê? Produzir calor. Então digamos que o nosso limite de alta temperatura é 37 e de baixa temperatura é 28. Inclusive, se eu não me engano, quando você está abaixo de temperaturas, você pode até ter um processamento mais lento por conta disso, fazendo com que seu tempo de reação fique mais baixo. Então, digamos que o Tanjiro lutar contra personagens que usam poder de gelo, quando ele não tinha respiração no fogo, poderia ser prejudicial para ele, e por isso ele poderia ficar limitado. Mas isso faz sentido, né? Afinal, gelo já trabalha nesse aspecto, não à toa os personagens do Flash tem essa vantagem, digamos assim, já que o cara é super rápido, né? E por último, a única coisa que eu não consegui tancar, digamos assim, porque, por exemplo, o Tanjiro ele conseguiu tancar o resto da luta e o protagonista Shonen faz isso, tira o poder do cu, mas eu não consegui tancar o simples fato que, tipo assim, era pro Inosuke ter ido de Vasco. Sinto muito, mas assim, você me dizer que comprou o bagulho dele, realocado a porra do coração dele, ok, faz sentido como base das habilidades dele, mas assim, ele foi pego desprevenido por um lua superior, o qual eles não estavam preparados, já que o Uzui estava tendo dificuldade para um cacete, então eles não tinham um nível e tempo de reação suficiente para ficar um bagulho desse. Ou seja, fica muito difícil de comprar, tá ligado? E aí que vem uma crítica que daí é pra outro vídeo, que é o problema do power scaling
de Demon Slayer que não é muito bem estabelecido, mas isso é papo pra outro vídeo. Que dá esse problema, tipo, uma hora parece que os personagens podem fazer tudo, outra hora parece que podem fazer nada, aí basicamente os Hashiras é que podem fazer a porra toda, e aí meio que os outros meio que só ali existindo, tá ligado? Mas no final do dia, essa temporada foi do caralho. Assim, eu não sei se eu achei fica quanto a do Rengoku, em comparação, apesar de todo mundo falar como se fosse melhor, porque o Uzui também é interessante pra caralho. A trama dele, de ele ajudar as 3 esposas, que na verdade são mais como se fosse um mestre delas, né? Como se fossem esposas que ele dá uns pega real, tá ligado? Então, assim, foi interessante. Foi interessante. E vocês, o que vocês acharam?